Bem-vindo a mais um episódio de Al Shakar Satlana. Eu sou Dan Diker e hoje o cessar-fogo em Gaza se transformou em incêndios nos túneis de Gaza, com terroristas do Hamas presos a metros de profundidade, tentando debater se vão continuar lutando ou se vão entregar suas armas. Junte-se a nós hoje neste episódio de Al Shakar Satlana. Khaled Abu Tawami. O cessar-fogo em Gaza implodiu e se transformou em guerras de túneis entre o Hamas e Israel, no lado israelense da faixa de Gaza. Que ironia. Dan, parece que, o Hamas meio que esqueceu, esquecemos de 300 ou 250 dos nossos membros que estão presos nos túneis no sul de Gaza e que, por acaso, estão sob controle israelense. E agora você vê a liderança do Hamas correndo para os egípcios, os cataris, os turcos e outros mediadores, implorando para eles, queremos uma passagem segura para o nosso pessoal, queremos eles fora dos túneis. Parece que está se tornando uma crise para o Hamas. Por outro lado, você tem, palestinos em Gaza, as famílias perguntando à liderança do Hamas: por que vocês os abandonaram? Por que vocês se esqueceram deles quando assinaram o cessar-fogo? Isso virou uma grande questão para muitos em Gaza. Hamas, oficialmente o Hamas está dizendo: olha, os termos ou as palavras rendição e erguer uma bandeira branca e entregar nossas armas não existem em nosso léxico, em nosso dicionário. E nós vamos simplesmente ficar lá. É melhor morrer do que se entregar aos israelenses. Israel, por outro lado, está dizendo que você só tem duas opções: morrer ou se render. Quero dizer, Israel, falando para esses caras nos túneis, vimos ontem alguns membros muito importantes do Hamas, que eram comandantes e estavam se escondendo nos túneis. Quero dizer, eles tentaram fugir e foram interceptados pelas forças de defesa de Israel e foram mortos. Estamos falando, do comandante do batalhão de Rafa, nós estamos falando do seu vice. Estamos falando do filho de Ghazi Hamad, o Ghazi Hamad, um importante negociador do Hamas que está sentado no Catar. O interessante, Dan, é que esse é o Ghazi Hamad que, 2 ou 3 semanas depois de 7 de outubro, ele foi à televisão libanesa e anunciou que haverá uma segunda, uma terceira e uma quarta 7 de outubro. Ele basicamente afirmou: o Hamas continuará realizando massacres contra israelenses. E aqui está o filho dele agora, morto enquanto se escondia nesses túneis. Toda essa questão dos túneis virou um grande problema, né? O Hamas está agora preso neles. É muito constrangedor para o grupo terrorista. E vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Mas, ainda estamos falando de dezenas desses caras que foram abandonados pela própria organização deles. Dentro dos túneis eles estão ficando sem água, eles estão ficando sem comida e não tem mais nenhum outro suprimento. E vemos que quase a cada 2 ou 3 dias, alguns deles emergem desses túneis e tentam fugir, e as forças de defesa de Israel já os aguardam lá. Khaled, é uma reviravolta incrível quando você pensa no fato de que os 250 israelenses, judeus, cristãos e muçulmanos, eles foram colocados no fundo da terra e 2 anos depois estão presos nos túneis que construíram. Isso também não pega bem para o Hamas no mundo árabe. Quero dizer, o mundo árabe vê o Hamas também na percepção. Parecem muito fracos. Lá estão eles capturados, o filho de Ghazi Hamad. Provavelmente não é menos importante do que a morte do comandante e do vice-comandante das forças Israel Hamas. Que aqui a própria família de Ghazi Hamad foi morta após suas declarações sobre o próximo 7 de outubro e o próximo 7 de outubro. Do ponto de vista do mundo árabe, Hamas parece estar muito derrotado neste momento em particular. Você não diria? Bem, quero dizer, eu concordaria com você que, do ponto de vista do mundo árabe, isso pode ser parcialmente verdade.
Mas do ponto de vista palestino, me desculpe te dizer, Dan, isso parece bom para o Hamas. E vou te dizer por quê. Aqui há muitos palestinos, incluindo o Hamas, dizendo: você vê, nossos combatentes estão presos dentro dos túneis, eles não vão se render, eles não vão sair desses túneis. Eles preferem morrer para preservar a dignidade deles. Eles querem se tornar mártires. Então é assim que o Hamas está divulgando isso, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Hamas está dizendo que, na verdade, eles estão se gabando do fato de que o filho de um alto funcionário do Hamas foi morto. Porque o Hamas está dizendo, e outros palestinos que apoiam o Hamas, eles estão dizendo: está vendo? Você costumava dizer isso? Hamas, funcionários e seus familiares estão em hotéis 5 estrelas. E seus filhos estão andando pelas ruas da Europa e indo a boates e restaurantes. E aqui está o filho de um alto funcionário do Hamas que é morto dentro dos túneis. E ele é o terceiro filho de um funcionário do Hamas a ser morto nas últimas semanas ou meses. Então o Hamas está realmente usando isso para ganhar pontos com o povo palestino. Para alguns palestinos isso faz sentido e eles acreditam. Some-se a isso o fato de que você tem a Al Jazeera, para lembrar, a rede de televisão de propriedade do Catar, que é um porta-voz oficial do Hamas. Quase todas as noites, em árabe, você vê programas glorificando esses caras que estão presos nos túneis, chamando-os de heróis e elogiando-os por não se renderem, elogiando-os por permanecerem firmes dentro dos túneis, sem comida, apresentando-os como um modelo de sacrifício e de martírio, e para os jovens em Gaza. Assim, a Al Jazeera também tem papel importante. Então, como você disse antes, e sim, no mundo árabe, né, isso é visto como um sinal de fraqueza entre os palestinos. É visto por muitos deles como um sinal de que o Hamas é firme. E todos esses combatentes do Hamas, eles estão dispostos a lutar até o último homem dentro do Hamas e não vão se render. E eles não querem dar a imagem de vitória para Israel. Isso é muito importante, Dan. Como você diz, tudo se resume à percepção. E a última coisa que o Hamas precisa é, você sabe, terroristas do Hamas saindo desses túneis de cueca e com as mãos levantadas desse jeito. Isso é muito ruim para o Hamas. O Hamas sabe disso. Uma vez que você tem imagens assim, você entregou a Israel a imagem de vitória que eles querem. E você realmente destruiu a reputação ou a imagem do Hamas. Não só entre palestinos, mas em todo o mundo árabe e muçulmano. Sabe, Khaled, este momento me lembra da importância de Israel aproveitar uma situação em que encurralou os combatentes do Hamas no subsolo, apesar do seu comentário muito incisivo sobre o Hamas. Usar isso como um momento para promover a jihad, defesa da jihad, sabe, lutar até a última gota de sangue e lutar pela libertação. Isso faz parte de toda a estrutura da jihad. E a vitória da jihad é a vitória da sobrevivência daqueles que lutam pela libertação e para derrotar os não crentes. Agora, dito isso, sabemos que Yasser, Abu Shabab e outros famílias e clãs em Gaza que estão comemorando, na minha avaliação para o Hamas, rendição. Este é o momento em que eles precisam ser mobilizados para que peçam em árabe a rendição do Hamas. É um momento importante. Sabemos que alguns dos membros do Hamas, pelo menos 1 ou 2 combatentes do Hamas, foram entregues à família Yasser Abu Shabab quando saíram dos túneis. Sim, nos últimos, eu diria, 3 ou 4 dias. Dan, tenho ouvido relatos de pessoas em Gaza de que essas milícias anti-Hamas, incluindo a milícia Yasser Abu Shabab, na verdade, intensificaram suas operações e suas atividades em áreas controladas pelo Hamas. Até mesmo o Hamas deu a entender isso. Apenas 2 dias atrás, o Hamas anunciou que
interceptou uma dessas células de uma milícia anti-Hamas enquanto ela estava a caminho de sequestrar ou prender um membro do Hamas dentro de Gaza. E o Hamas afirma que executou esses caras. Mas isso mostra que há um aumento na atividade dessas milícias anti-Hamas. Ainda não sabemos, Dan, quão fortes são essas milícias. Não sabemos quantos membros eles têm, mas vemos que estão aumentando sua atividade. E isso é algo que está preocupando o Hamas. Temos visto vídeos de membros do Hamas sendo capturados ou se rendendo a essas milícias, as milícias Yasser Abu Shabab. Vimos confissões em vídeo. Tudo isso é muito ruim para o Hamas. Quando a milícia Yasser Abu Shabab apresenta um prisioneiro do Hamas e ele fala mal do Hamas, dizendo que, cometemos muitos erros e tudo mais, isso não pega bem. Essas milícias, aliás, estão finalmente apoiando toda a guerra de percepção. E eles sabem que esses vídeos realmente têm um efeito ou impacto sobre a população palestina. Certo, com certeza. E como você mencionou, Khaled Al Jazeera, Qatar, Doha, é um influenciador muito importante aqui nos bastidores. Você sabe, os cataris estão financiando $1 bilhão por ano através da Fundação de Ajuda Humanitária Aisha do Qatar. Tenho quase certeza de que eles estão tentando canalizar alguma ajuda através da cidade de Gaza, vindo do oeste para os túneis, a fim de ajudar os terroristas do Hamas que estão presos. Mas o Qatar continua atuando junto com a Turquia, cujas atividades está financiando também em termos de operações de ajuda e humanitárias dentro de Gaza, assim como, acredite, uma linha direta de Gaza para Jerusalém, sobre a qual já falamos. Dos nossos telespectadores não conhecem essa conexão direta entre Gaza como um conceito perceptivo e a luta final otomana, neo-otomana por Jerusalém. Tanto o Qatar quanto a Turquia estão muito ativos, usando a situação em Gaza para mobilizar o apetite jihadista e islamista. Pois o verdadeiro prêmio, aqui está o prêmio em Jerusalém. Estamos vendo muita atividade contínua da Turquia e do Qatar em Jerusalém. Isso não é novidade, Dan. Esses dois países que você mencionou, Turquia e Qatar. Por muitos e muitos anos eles vêm tentando estabelecer o que eu chamo de bases de poder em Jerusalém. Os turcos, por meio de várias instituições de caridade islâmicas, e enviando muitos peregrinos muçulmanos para Jerusalém, para a Mesquita El-Aqsa, e o Qatar, que financia diversos projetos, inclusive de turismo, aliás, em Jerusalém Oriental. Então você vê algum tipo de competição, eu diria, entre o Qatar e a Turquia? Olha, Gaza é uma etapa para chegar a Jerusalém. No final das contas, esses dois países sabem que, se você tem uma presença dentro de Jerusalém, você tem influência sobre centenas de milhões de muçulmanos ao redor do mundo. Eles sabem da importância de Jerusalém. Eles não vão tentar Meca e Medina, porque isso está sob controle dos sauditas, e eles não querem arrumar problemas com os sauditas. Mas eles veem aqui uma oportunidade de ter algum tipo de, mesmo que seja uma presença simbólica em Jerusalém, nos locais sagrados islâmicos em Jerusalém, isso é muito importante para eles. Eles entendem a importância disso, e é por isso que vimos uma atividade aumentada dentro de Jerusalém, e estou me referindo a Jerusalém Oriental nos últimos anos. Agora, nos últimos meses, ou desde que o cessar-fogo entrou em vigor, vemos ambos os países, Turquia e Qatar, liderando o chamado esforço humanitário. Esforço ou campanha de ajuda? A campanha internacional para fornecer ajuda humanitária às pessoas. Ontem mesmo, houve um relatório de que o Qatar acabou de enviar milhares de tendas para Gaza. Agora, tudo isso não é apenas por motivos humanitários, Dan. Esses dois países têm interesse em manter o Hamas no poder, porque se perderem o Hamas, perderão um centro de poder. Eles sabem que o Hamas
que se define, aliás, como um ramo, a ala da Irmandade Muçulmana na Palestina. Eles sabem que, se perderem o Hamas, perderão o controle de uma região importante. Eles sabem que o Hamas é seu fantoche, agente e representante. Sempre podem contar com isso. Esses dois países, uma vez que estejam envolvidos com Gaza, isso significa que estamos voltando ao 6 de outubro. Isso significa que o Hamas continuará governando Gaza com a ajuda desses dois países. Agora, é muito importante, Dan, notar que, enquanto isso, eu não vejo outros países árabes entusiasmados em enviar tropas para Gaza, ou mesmo em se envolver com Gaza. Você vê algum tipo de um certo esfriamento, eu diria, sabe? Os árabes estão se retirando de várias formas e deixando o palco apenas para o Catar e a Turquia. Lembra de toda aquela conversa dos Emirados Árabes Unidos e do Egito e de países islâmicos como a Indonésia e tudo aquilo? Onde eles estão? E o Azerbaijão? Não ouvimos mais falar. Quero dizer, não se fala mais em enviar ou em tropas para fazer parte da Força Internacional de Estabilização. Então vemos um recuo e o Catar e a Turquia estão preenchendo o vácuo. E isso não é um bom presságio para o futuro de Gaza. E, Khalid, fico muito feliz que você tenha levantado a questão da Força Internacional de Estabilização. Isso destaca o plano de 20 pontos de Trump. Nós já falamos disso neste programa há semanas. Praticamente não há chance de que qualquer força árabe, além da Turquia, envie homens armados para desarmar o Hamas e desmilitarizar Gaza. Somente as forças de defesa de Israel têm capacidade e disposição para isso. E o que estamos vendo agora? Khaled, 2 meses e meio, 3 meses após os americanos, a sede internacional patrocinada pelos americanos em Kiryat Gat, no sul de Israel, foi estabelecida para implementar a segunda fase do plano Trump de 20 pontos. Que, aliás, ainda estamos na primeira fase, porque ainda há 2 corpos que estão sendo mantidos pelo Hamas. Apesar disso, temos afirmado neste programa, e quero destacar, que não há uma força internacional de estabilização. Não importa que tenha sido endossado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, não importa qualquer outro órgão internacional, porque sabemos que não existe nenhum órgão, nem no mundo árabe, nem no cenário internacional, que vá desarmar o Hamas à força. E esse é um ponto muito importante, porque volta à questão do entendimento da jihad, que o Ocidente ainda não compreende totalmente. Todos os elementos envolvidos nesse tipo de guerra islâmica. Mas o que aconteceu, Khaled? E eu acho que essa é uma ironia de todo o plano de 20 pontos, de todo o confronto que continua em Gaza, é que quanto mais esse impasse continua e Israel e Hamas ainda estão lutando, não há cessar-fogo real, apenas nominal. A guerra é de baixa intensidade e Gaza está dividida. Os Estados Unidos da América e Israel controlam o leste de Gaza e o Hamas ainda controla o oeste de Gaza. O plano é que as centenas de milhares de habitantes de Gaza se mudem para o lado da faixa de Gaza, controlado por Israel e pelos Estados Unidos da América, deixando o Hamas completamente encurralado e isolado. Agora, dito isso, o que é fundamental entender aqui é o quadro maior de como toda essa estrutura está se desenrolando. O plano de Trump e de Israel acabou se voltando contra eles. Aqui está o essencial. Ponto que os sauditas e o Catar, e o Emirados disseram que eles realmente estão recuando até mesmo em relação à sua conexão com Israel. E vimos isso com o saudita, o príncipe herdeiro saudita, Mohammed Salman, quando ele veio a Washington. Ele não avançou em nada as intenções de normalização com Israel. E a administração, embora tenha prometido a venda dos F-35, não concluiu a venda. Eles não anunciaram uma venda atual. O ponto aqui é que quanto mais esse impasse continua, mais até mesmo os parceiros dos acordos de Abraão estão recuando por causa dos deles. A, o desinteresse deles em ajudar o Hamas, mas B, a percepção no mundo árabe muçulmano internacional que apoia os palestinos a qualquer custo
Do ponto de vista emocional, os países dos acordos de Abraão não querem se tornar vítimas ou não querem ser vistos como se estivessem contra o grupo maior, você sabe, 1,6 bilhões, 1,7 bilhões de muçulmanos, os 300 ou 400 milhões de árabes no Oriente Médio. Então eles estão realmente se isolando. Ironia. Isso está prejudicando tanto o plano da administração dos Estados Unidos da América quanto Israel. Sabe, Dan, você levantou alguns pontos muito interessantes. Deixe-me apresentar meus pontos aqui, que na verdade complementam muitas das coisas que você acabou de dizer. Primeiro, você não pode remover o Hamas por controle remoto. Ter uma presença militar dos Estados Unidos da América no sul de Israel, o CENTCOM, e representantes de 40 países sentados no sul de Israel, monitorando o Hamas por meio de drones. E eu não sei, mas essa não é a forma de derrubar o Hamas, não funciona assim. Número 2. Se você está enviando tropas para Gaza, né, a força de estabilização, você precisa dar a essa força um mandato claro. Ela tenha autoridade para atirar em qualquer pessoa armada dentro de Gaza. Ela tem um mandato muito claro para desarmar grupos terroristas, ela tem um mandato muito claro para combater a infraestrutura do terror. Isso é muito importante. Agora, não vemos que tal força esteja sendo dada a eles. Em primeiro lugar, nem sequer vemos tal força sendo estabelecida. E em segundo lugar, sem um mandato tão claro, não espere que funcione. Ouça com muita atenção o que o Hamas está dizendo, e não só o Hamas, mas também os outros grupos palestinos. Eles estão dizendo: qualquer força internacional que substitua Israel dentro de Gaza será tratada como uma força de ocupação, né, o que significa que vamos abrir fogo contra essas forças internacionais, mesmo que sejam forças muçulmanas, aliás. E você acha que os árabes e muçulmanos que ouvem isso vão correr para enviar seus soldados para Gaza? Eles não são do Hamas? E as facções palestinas estão dizendo que, se você quiser enviar tropas para Gaza, essas tropas devem servir apenas como forças de paz. Eles não têm o direito de interferir com os grupos palestinos dentro de Gaza. Eles devem ser apenas observadores e eles também devem ficar na fronteira para relatar o que Israel faz, não o que o Hamas faz, nem o que a Jihad Islâmica Palestina faz. Então, toda a perspectiva dos palestinos sobre as forças internacionais é muito diferente da perspectiva de Trump, seu plano e outros atores internacionais. E os árabes e os muçulmanos, eles entendem, porque os árabes e os muçulmanos, eles ouvem o Hamas, eles ouvem o que os palestinos estão dizendo. E eles não vão se envolver com toda essa confusão. Agora, sobre toda essa questão, tá? Voltando aos árabes e a normalização com Israel, como você deve lembrar, Dan, digo isso desde o início da guerra. Se você quer promover a normalização entre Israel e os árabes, você precisa lutar e destruir os inimigos da normalização. Porque Mohammed bin Salman embarcar em qualquer processo de normalização com Israel quando ele vê que o Hamas ainda está de pé, por que ele embarcaria em um processo de normalização com Israel ao ver a administração Trump perseguindo o Catar e trazendo o Catar para toda essa situação? Deixe-me lembrar você que a Arábia Saudita e 6 países árabes cortaram seus laços diplomáticos com o Catar em 2017. Eles acusaram o Catar de apoiar o terrorismo. Eles acusaram o Catar de apoiar grupos islâmicos radicais, como a Irmandade Muçulmana e o Hamas. E eles acusaram a Al Jazeera, que pertence ao Catar, de incitar agitação e instabilidade em seus próprios países. Você acha que os árabes mudaram de opinião sobre o Catar? Não, eles entendem. E é por isso que vemos que esses países árabes agora estão recuando, dando um passo atrás. Ninguém mais fala sobre normalização entre Israel e Arábia Saudita. O que houve com a normalização entre Israel e Indonésia? Sabe o que aconteceu? Falando sobre toda essa conversa de expandir a normalização entre Israel e o mundo árabe e muçulmano, não se fala mais nisso. E vou te dizer por quê. Hamas, Jihad Islâmica e outros grupos islamistas ainda estão de pé.
Se você quer incentivar ou promover a normalização e a paz, precisa se livrar, destruir e remover os inimigos da paz. É uma equação muito simples. É assim que funciona. Dan, Com certeza, Khaled. Acho que é um ponto de importância crítica que ainda não foi levantado em todo esse diálogo sobre as implicações regionais do que está acontecendo nos túneis. E geralmente há uma tendência de, certamente, da análise ocidental focar de forma muito tática no que está acontecendo em Gaza. O objetivo aqui é fornecer o contexto regional, porque isso vai muito além deste túnel ou daquele túnel, vai para todo o Oriente Médio. O Hamas entende muito bem que cada hora que eles resistem é um obstáculo para uma maior normalização, é um obstáculo para a paz, segurança e prosperidade da região. É exatamente isso que o Hamas quer. Para eles, cada hora resistindo é uma vitória. Dan, é aqui que precisamos lembrar aos nossos telespectadores e leitores ocidentais o slogan do Hamas. E o slogan do Hamas é Jihad até a vitória ou o martírio. Então é vitória ou martírio. E agora, o que significa? Vitória é destruir você. Se não conseguir, prefiro morrer a me render. Então esse é o lema. É isso que está motivando essas forças ou grupos islamistas, não só o Hamas, mas a Jihad Islâmica e todos esses terroristas. Isso é muito importante. Como você disse, é jihad, jihad, jihad. As pessoas não entendem essa ideologia nem essa mentalidade. As pessoas tendem a subestimar isso, ou julgar isso com olhos ocidentais. Isso é um grande erro. Você precisa ouvir atentamente o que esses jihadistas dizem. Eu vou continuar lutando até destruir você. E se eu não te destruir, vou me tornar um mártir. Não existe uma terceira opção. Essas são as únicas duas opções. Ou eu te mato ou eu morro. Você disse muito bem, Khaled. Quero lembrar aos telespectadores que nós, com colegas da JCFA, estamos juntos nisso. Centro de Jerusalém para Segurança e Assuntos Exteriores, estamos lançando o Alerta Jihad, anteriormente chamado de Alerta Hamas e Organização para a Libertação da Palestina. Mas eu acho que o Alerta Jihad é realmente sobre o que estamos falando para ajudar nossos telespectadores ocidentais a entenderem a profundidade e as nuances, o contexto e a estratégia por trás da Jihad. Acho que será uma contribuição não só para a literatura, mas também para formuladores de políticas e legisladores. E para aqueles na mídia que realmente estão tentando entender essas complexidades sobre as quais temos falado aqui nos últimos 30 minutos. Sim, concordo com você, Dan. Acho que esse projeto é importante porque não envolve só o Hamas. Muitos acham que o Hamas é a única organização terrorista ou islamista. Existem, quero dizer, só em Gaza, há 6 ou 7 outras organizações terroristas. Você tem grupos irmãos na Síria, tem no Líbano, tem por todo o Oriente Médio, no Iraque. Então, quando falamos de jihad, isso se aplica a todos esses grupos. Se aplica a um grande grupo de jihadistas e pessoas que compartilham a mesma ideologia. Com certeza, estou ansioso para acompanhar tudo isso e trazer, como sempre, para nossos telespectadores fiéis. E Khaled Abudami, como posso agradecer por seus insights sempre incisivos e profundos sobre o Oriente Médio, o mundo árabe e muçulmano? É sempre um prazer e uma honra conversar com você. Obrigado, Dan.